Padmabhavam Vasishtam Shaktim Chatatputra Parasharam Cha Vyasam Shukam Godapadam Mahantam Govinda Yogindra Mathasya Shishyam Shri Shankaracharya Mathasya Padma Padam Cha Hasta Malakam Cha Shishyam Tam Jotakam Vatikakaramanyan Asmad Gurun Santatamanatu Asmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavad Padam Shankaram Loka Shankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutrabhashya Krito Vande Bhagavanto Punam Punam Yadvare Nikila Nilinka Parishad Siddhim Vidate Nisham Srimad Shri Lasitam Jagat Guru Padam Nadvat Madritim Gadam Loka Gyana Payoda Patandaram Shri Shankaram Sharmadam Ramananda Saraswati Gururam Vyayami Jyotirmayam Karpura Goram Karunavataram Samsara Saram Bhujagendraharam Sada Vasantam Hridayaravinде Bhavam Bhavani Sahitam Namami Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah Akhandamandalakaram Vyaptam Yena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Jnanamurtim Vishwatitam Gagan Sadrisham Tattvamasya Nilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Triguna Sahitam Sadgurum Tam Namami Agyantimirandasyo Gyananjana Shalakayo Chakchurunmiditam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Esse vento não faz barulho, não? Jai Gurudev, boa noite, senhoras e senhores. A família da meditação, meditação transcendental. Sempre com as bênçãos da nossa tradição. Maharishi, aqui no cantinho com seu mestre, sempre dando paz para o nosso coração, nossa mente. É um artigo de luxo tão importante para os dias de hoje. Sempre foi, mas hoje em especial.
Guilherme Araújo, boa noite. Otávio Magnoli, Ana Sardenberg, Telespe, Luciana Costa e outras 10 pessoas. Valéria, nossa artista, Jay Grudev, Maria, Tânia, Jimmy Bailey. Ô, Jiminho, você tá aí, que bom. Como é que vai a família? Amigos tão queridos. Hoje em dia nós entramos nessa página, nessa área da vida, né? Que é a vida da espiritualidade. Antes não. Quando eu era bem novo, a minha vida era bem complicada. Coisas da Verinha, Carol, Real Massoterapia, resenha de filosofia, isso? Regina, Jay Grudev, Chris Bauer, como vai o Rio Grande do Sul, querido? Dria, Vicky Arte, Gislaine, Rita Mignoni, Flávia Lemos, sempre juntos. Duda, Ana, manda um beijo para toda a família. Seu marido está por aí? Alice Paiva, Elizabeth Pessoa. É sempre um grande prazer cumprimentá-los aqui. Essa aula talvez, para alguns, essa aula, esse encontro, deveria ser um pouco mais eclético, no sentido de não me referir a cada um pessoalmente, mas eu não consigo. Eu tenho um grande prazer, meu coração transborda de alegria em me encontrar com vocês aqui. Rodrigues, Antony Cury, Alessandra, Diniz, Aline, Rosângela, Jay Grudev, para todos vocês. Muito bem. Deixa eu ir para o começo da fila. Eu acho que nós nos cansamos bastante, né? Quando esses sentimentos desagradáveis aparecem na vida da gente. Ansiedade, culpa, medo, deprê, aceleração, inquietude. Tudo isso vem do medo. A gente tem que desenvolver coragem. E coragem é um sinônimo de paz interior. Parece que quanto maior o nosso conhecimento sobre nós mesmos, mais destemidos nós ficamos. Então, o que nós buscamos através dos nossos encontros é um mergulho na consciência. Um mergulho naquele nível de consciência que é infinito, na consciência pura. E o que nós queremos é mais disposição, mais concentração, mais energia para o dia a dia. Ninguém busca meditação para fugir da vida. Esse é um grande problema que nós temos. Quem busca uma boa técnica de meditação quer mergulhar na vida, quer viver a vida, quer viver das coisas da vida e não distante da realidade. Muito bem, eu espero que todos vocês estejam bem sentados. Vamos começar com algo aqui diferente que costuma funcionar bem. Consegue diminuir essa luz para mim? Tá. Minha vista não aguenta. Vai até o final. Opa, agora ficou bom. Tá, fechem os olhos um pouquinho. Despretensiosamente, não queiram alcançar nada. Fechem os olhos, sintam o peito. Existe algum sentimento conturbado? Apenas sintam o corpo. Sintam o peito, o abdômen, os ombros. Sintam um pouquinho, sem dar nome aos bois, sem tentar entender nada, sem julgamento, sem análise. Apenas um breve momento de descanso. Algum desconforto no pescoço? Então vamos juntos aqui nesse movimento para frente com a cabeça. Deixa a cabeça repousando sobre o peito.
Relaxa os ombros, relaxa o abdômen. Descontrai o corpo. Vamos levar a cabeça lá para trás, ó. Relaxa a mandíbula. A boca fica entreaberta. Relaxem os ombros, alinhem os ombros. Tudo com conforto. Mais uma vezinha para frente. Relaxa os ombros, pessoal. E agora vamos ensaiar aqui, ó, uma rotação do pescoço. Eu estou indo para trás do meu corpo, ó. Olhos fechados. Bom, vocês vão ter que enxergar. Inspirem pelo nariz e soltem pela boca. Vamos aliviar a pressão no pescoço, na região cervical da coluna. Sintam o pescoço se alongando. Quando eu trago ele para o lado direito, eu sinto que o esquerdo, ele estica. E agora eu vou trazê-lo para o lado esquerdo. Eu vou esticar o lado direito do meu pescoço. Sintam o corpo, apenas sintam o corpo. Deixem a cabeça agora, gentilmente, repousada sobre o peito, no lado em que a cabeça estiver. E mais uma rotação com o pescoço, ó. Olhos fechados. Inspira pela boca, inspira pelo nariz e solta pela boca. Relaxa a mandíbula, pescoço, relaxa as pálpebras. Relaxa o abdômen, pessoal. Os braços estendidos ao longo do tronco. Vocês devem estar sentados com apoio. Vamos lá. Qualquer sensação de desconforto no pescoço, tudo muito lentamente. Percebam a área e deixem a atenção com a área dolorida. Relaxem o abdômen. Muito bem. Agora aqui, olha, vamos fazer uma pequena torção. Eu vou pegar a minha mão esquerda, vou colocar sobre o joelho direito. A mão cerrada, né, o punho cerrado, eu vou apoiar em algum lugar, ou da minha cama, onde eu estiver sentado, e vou fazer uma rotação aqui, ó, despretensiosamente. Será que o queixo se alinha com o ombro? Inspira pelo nariz e solta pela boca. Para na posição. Muito bem. Fazer o oposto agora. A mão direita no joelho esquerdo. Punho cerrado, eu vou apoiar aqui no chão. Eu estou numa cadeirinha de meditação. E vou fazer uma torção, ó. Procurando alinhar o meu queixo com o ombro. Solta todo o corpo, tá? Sem dureza. Sem estresse. Relaxa, relaxa o abdômen. Muito bem, voltamos à posição de origem, ainda com os olhos fechados. Voltem a sentir o corpo. Pálpebras, os ombros, o peito, o braço, o antebraço. Relaxem as mãos. As mãos sobrepostas é uma boa posição. Agora aceitem o conselho, permaneçam com os olhos fechados,
ou caso queiram, deitem um pouquinho. Me deem 5 minutos. Me deem 5 minutinhos, vamos tentar acertar aqui o passo. Maharishi era meu mestre, foi um grande líder. E em todas essas décadas que eu pude passar ao lado dele, a questão da liderança, né, era notória numa pessoa que nunca buscou ninguém, uma pessoa que sempre buscou o seu interior. Então esse conceito de liderança que hoje nós apresentamos até em algumas empresas é um conceito interessante na medida em que o líder ele não deve seguir os seus seguidores, e sim os seguidores o seu líder. E para que isso aconteça, é muito importante que a liderança esteja apoiada na arte de viver bem. A pessoa que não é capaz de desfrutar a felicidade e bem-estar, ela não pode passar isso para o meio ambiente à sua volta. A meta eterna da vida é a bem-aventurança absoluta. Essa foi a mensagem de Maharishi. A experiência da gente, no nível da fala, da ação, do pensamento, sempre vai na direção de mais e mais, porque assim a vida caminha. A vida não anda para trás. Nós buscamos sempre o quê? Maiores realizações, mais poder, mais alegria, mais felicidade. O propósito é alcançar o máximo do máximo. Isso não é feio, não é ruim, e é simplesmente o motor que nos conduz, a força que nos conduz. Toda a vida vai na direção de mais e mais, maiores realizações, mais felicidade. E esse é o papel de um líder. Esse é o papel que a liderança exerce na vida de cada um de nós. Na Índia eles usam o termo Sat Chit Ananda, ser consciência de bem-aventurança, consciência infinita. Esse é o campo da inteligência cósmica. Tudo progride numa direção específica. A gente não vê uma laranjeira dar figos, a gente não vê uma figueira dar laranjas. Portanto, existe uma direção específica em todo o universo para essa inteligência que está criando o tempo todo. E essa progressão não é só a meta dos seres humanos, essa é a progressão desejada pelos minerais, as plantas, os animais, os anjos, os arcanjos, querubins. Todos nós buscamos valores de vida que sejam mais enaltecedores. O sistema de progresso, ele só pode ser alcançado quando nós entramos em aliança com essa inteligência universal, sempre na direção de um valor que seja infinito, continuamente infinito. Isso Maharishi dizia que é o papel da liderança, a capacidade de nós liderarmos a nossa vida, a capacidade de nós administrarmos a nossa vida de acordo com as leis que regem o universo. Nós vamos nos tornando amigos desse líder em termos de uma vida bem-sucedida. Não sei se é ele ou se é ela, não sei se é um reino, mas de toda forma isso reside dentro de cada um de nós. Nós temos que nos aproximar dele ou dela. O quanto mais nós aprendermos sobre essa arte da bem-aventurança, o quanto mais nós vivermos do potencial que esse líder, que essa líder tem, mais impregnados dessa inteligência universal serão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Todos nós
Em todas as áreas da vida buscamos o êxito. E esse êxito, que é a meta de um líder, depende de quanto esse líder vive em harmonia com essa inteligência que cria todas essas minúcias que vão acontecendo dentro e fora da gente. O que nós vemos hoje é que a história da vida não precisa ser levada adiante numa base de sofrimento. Isso tudo que nós temos passado já há 1 ano e meio, especialmente com esse vírus, tem nos confrontado muito com o limite, porque ficamos sozinhos. Agora, se existe uma solução, essa solução não é externa. E o mais interessante é que esse valor eterno da vida é a nossa própria essência, não é algo que tenha que ser procurado. É um caminho natural, um caminho sem caminho, um caminho onde nós vivemos o ser, especialmente alcançando um pouquinho de paz interior. E esse é um dos nossos problemas, porque nós não fomos educados com esse princípio. Todas as coisas no universo elas estão interligadas. Isso nós ouvimos em todas as religiões. Sempre soubemos o que os cientistas agora confirmam como sendo chamado a teoria do campo unificado. Nada do que ocorre é isolado do resto. Apenas parece ser, mas não é. O nosso pensamento, quando ele não está apoiado nessa base de eternidade, ele fragmenta a vida. Mas a totalidade da vida, ela nos mostra isso, que nós estamos vivendo divididos por conta do sentimento de angústia que a gente tem. Medo, raiva. A vida é constituída por uma rede de conexões e isso é chamado de universo. Na maioria dos casos, a gente não consegue entender como um fato aparentemente insignificante tem alguma relação com a totalidade cósmica do cosmos, mas, de qualquer forma, reconhecer esse fato, por mais que seja irrelevante, isso já desempenha um papel em cada um de nós poderosíssimo para a gente, primeiro, começar a viver a coisa como elas são. Existe um certo tempero na forma de aceitação. E, por outro lado, adquirindo todo o poder que a vida tem para que o que for possível seja transformado. Nós temos que nos apropriar da vida. Atingir a verdadeira liberdade e o fim do sofrimento é uma escolha de cada um de nós. Por mais que nós tenhamos essa agitação toda, essa ansiedade de buscar no externo aquilo que sempre foi a nossa base, nós temos que aprender a ficar conosco. Quando o indivíduo fecha os olhos e não se sente bem, a culpa é de quem? Aí nós encontramos um monte de pretextos. Como nós somos noveleiros, né, como nós adoramos um drama, nós acabamos fugindo dessa base de autorrealização, que é o reconhecimento do cerne da vida como sendo a porta de saída para todos esses problemas que nós temos. Esse é o papel de um líder, liderar a sua própria vida, antes de ficar tentando mexer na vida dos outros. O caminho é longo, né, Bia? Mas não importa. Só chega no final quem começa. O conhecimento do ser, ele desdobra
né, o conhecimento do universo, em cada pequena relação que a gente mantém com tudo, né, a seiva e a flor. Toda a flor ela cresce em beleza, com toda a sua diversidade, na medida em que a seiva ela é produzida e absorvida. Conhecer o seu próprio ser significa conhecer tudo. O ponto de referência. Existe uma história bonita, essa eu acho que vale a pena. Maharishi tinha um grande amigo chamado Tatuala Baba. Tatuala Baba foi um santo. Eu tenho uma foto dele. Por coincidência, eu acabei ganhando. Ele era um santo que na Índia era muito venerado. Ele costumava passear pelas florestas. Tinha um cabelo tão longo que chegava a arrastar no chão, cheio de dreads. E Maharishi de vez em quando convidava ele para ir no ashram em Rishikesh para falar um pouquinho. E nessa época, 60 e alguma coisa, 67, tinham muitos repórteres ingleses no ashram. E o Tatuala Baba estava falando sobre a consciência unificada, consciência de unidade, e expressando que todo o valor criativo do universo nasce com a vida dentro de cada um de nós. Nós, seres humanos, temos um sistema nervoso altamente complexo que nos permite experimentar isso conscientemente e aplicar isso no dia a dia. E os repórteres ingleses começaram a desfiar para o Tatuala Baba a importância do progresso científico e tecnológico, falando sobre o metrô de Londres, sobre os aviões que voavam sobre os continentes, sobre a telecomunicação. E Tatuala Baba, sentado, ouviu aquilo durante um bom tempo. Até que num dado momento ele falava urdu, que é um dialeto. Não falava nem hindi. E ele disse uma frase e o tradutor, o suposto tradutor, caiu na gargalhada. E os repórteres ficaram intrigados com aquilo, querendo saber o que o Tatuala Baba disse, que de certa forma invalidava tudo aquilo que tinha sido apresentado em termos de progresso pelo Ocidente através desses repórteres ingleses. E então perguntaram para o intérprete o que ele disse. E o intérprete parou, ficou quietinho e disse assim, ele disse o seguinte: eu sou Londres. Não precisa me contar tudo isso. Tudo isso está dentro de mim. Tudo isso está dentro de você. Tudo isso está dentro de todos nós. Imaginem que o universo ele foi criado por um valor essencial, por uma essência. Essa essência ela está dentro de tudo. Está dentro da gente. A incapacidade de entrar em contato com essa essência faz com que a individualidade tome conta, a personalidade, o ego, os valores superficiais da vida. E em que isso implica? Erro. Muitos erros. Yogasthha Kuru Karmani. Essa é uma frase célebre do Bhagavad Gita, estabelecido no ser, execute a ação. Essa é a primeira lição de liderança. A influência de toda a criação se dá por si mesmo. Isso é a liderança. Ele, o sábio, ele se vê em todas as partes, pois tudo, para o sábio, é reflexo do próprio ser dele. Se o líder não sabe o que fazer porque não tem contato com esse ser, farão. O que farão, né, os seguidores? Nós devemos apoitar o nosso barco num porto que seja seguro, um porto que não tenha ondas, que seja bem calminho. Isso nós alcançamos através do silêncio.
Esse é o objetivo da meditação transcendental. A melhor maneira de ajudar o mundo é sendo feliz. Aliviar o sofrimento da sociedade é a meta de todo líder. Imaginem quanta eficiência, por exemplo, Jesus teve. Fez isso com 12 pessoas. Essa experiência e sabedoria. Primeiro experiência, e por isso nós conversamos um pouquinho. E depois o aspecto prático. São absolutamente necessários, a meditação, né? São absolutamente necessários para que a luz da verdade da vida seja irradiada. O que nós queremos é a iluminação. Através desse valor eterno, a gente consegue irradiar a luz da vida para todos que estão à nossa volta. A melhor coisa que nós fazemos por alguém se dá no momento em que nós meditamos, porque nós atuamos a partir de dentro da luz do ser. A meta é a consciência cósmica e incorporar o máximo dessa consciência no dia a dia, em tudo que a gente faz. O infinito, ele deve fazer parte da nossa vida. Isso nós estamos fazendo nos grupos privados todos os dias, quando nós meditamos juntos. É muito importante que vocês sejam regulares na meditação. Não adianta um cego liderar outro cego. Essa é uma era científica, né? E ela pede provas. A era científica, todas as qualidades de liderança, elas podem ser identificadas cientificamente na base das mudanças que ocorrem quando nós nos iluminamos. É uma necessidade dos tempos. Uma técnica simples pode dar isso para a gente. Esse conhecimento, ele sempre esteve aí. É um conhecimento daquilo que é perene, daquilo que existiu, existe e sempre existirá. Pode ser que esse conhecimento não tenha sido alcançado, mas a base, ela nunca vai fugir da gente. O que a gente tem que fazer é trazê-la para a superfície. A vida não é uma luta. A gente, durante muito tempo, nós vimos um erro muito grande no entendimento sobre yoga. A meta da vida, ela se perdeu, os conceitos eles se tornaram equivocados, foram deturpados, onde as pessoas acreditam que o esforço seja necessário para viver uma coisa que só pode ser vivida sem esforço. Porque se você faz qualquer esforço para ser natural, você deixa de ser natural. A gente tem que transbordar esse conhecimento todos os dias. Não há possibilidade de um líder seguir os seguidores. Não há possibilidade de uma pessoa seguir as outras para encontrar a felicidade dentro de si mesma. Não existe isso, gente. Você pode até receber bons conselhos. Você pode até encontrar um bom psicoterapeuta que te dê algumas ideias, mas ele não vai te tirar do buraco. Nenhum conceito intelectual vai tirar a pessoa do buraco. Isso é um momento de clareza, é um momento de luz, de iluminação, isso é um insight. E uma coisa muito bacana, quando nós nos sentamos para meditar, existe uma influência do grupo, sutilmente, para todo o meio ambiente. A coletividade, ela influencia o papel de liderança, porque o líder, ele é um espelho inocente do nível de consciência daquela nação. Vocês querem ajudar o Brasil? Vocês querem ajudar a família de vocês? Vocês querem ajudar todas as pequenas áreas da vida? Esporte. Meu grande amigo Miguel Tavares está aqui. Vocês querem melhorar no esporte? No voo livre? No surf? Ou em qualquer outra área da vida?
atinge um primeiro núcleo e o resto tudo é resolvido como consequência. A gente chama isso de princípio do segundo elemento. Não luta contra a escuridão, é muita mão de obra. Introduz bem-estar. Quando nós estamos felizes e vem alguém e perturba a gente, não é muito mais fácil perdoar a pessoa? Não é muito mais fácil lidar com uma suposta insatisfação? Claro. Então existe um ponto dentro de cada um de nós onde a liberdade infinita ela é experimentada. Esse ponto ele não é criado por uma questão psicológica. É uma porta larga que todo mundo tem acesso a ela. Por quê? Porque não é nada além daquilo que é a própria vida. A comunhão com esse valor interno acaba completamente com o sofrimento e traz à vida toda a dignidade que ela tem. O sofrimento, muitos dizem que ele é necessário, até você se dar conta que ele é desnecessário. O sofrimento é necessário até você se dar conta que você não precisa dele para tomar a atitude correta. A infelicidade ela precisa sempre de um motivo, e esse motivo é construído pela mente. Esse motivo é construído pela individualidade, pelo ego. Quando você elimina o tempo psicológico da sua infelicidade, o que é que sobra? Só o momento presente. As pessoas falam tanto sobre o presente, viver no agora. Agora, você pode viver no agora superficialmente ou você pode viver no agora profundamente. E uma coisa não invalida a outra. Você pode entrar para uma reunião de condomínio muito atento e calmo. Porque se você estiver nervoso, você perde as estribeiras. E isso é feito em qualquer pequena área da vida. Se eu puder perceber a relação do meu ser com o esporte, se eu puder perceber a relação do meu ser com o meu trabalho, a relação do ser com a minha esposa, com o meu marido, com os meus amigos, se eu puder perceber o ponto de ligação que existe entre eu e essa teia de vida na qual eu me encontro, vai ser muito maneiro me envolver com essa teia, vai ser muito gostoso, será uma coisa muito gostosa. Então não acreditem na luta, na batalha, especialmente no que diz respeito à meditação. Quando o indivíduo luta para meditar, quando ele faz esforço para meditar, ele fica preso no nível individual da vida. Pois é esse nível individual que eu quero me livrar dele, é desse nível que eu quero passar, é esse nível que eu quero transcender. Então nada de esforço. Todos sentados confortavelmente? Vamos lá. Está no limite aí? Ok, fechem os olhos. Quem conhece a meditação transcendental, vai para o pranayama, com muito conforto, os braços apoiados, talvez numa almofada, num travesseiro, olhos fechados, sentados com conforto, coluna ereta, cabeça livre. Não façam nada, deixem a mente à vontade. Observem se existe algum desconforto físico. Sintam o corpo, relaxem os ombros, o peito. Existe alguma sensação de desconforto no peito? Observa. Existe alguma ansiedade? Excitação? Observa o corpo. Relaxa o abdômen. Relaxa o braço e o antebraço. Coloquem as mãos apoiadas sobre o colo, as pernas talvez, sobrepostas ou com muito conforto. Relaxem as pálpebras.
Não tentem chegar em lugar nenhum, pois nós já estamos lá. É só uma questão de quietude. Nada de autocontrole, nada de controle respiratório, nada de foco em pontos do corpo. Deixem a mente ondulando livremente. Deixem os pensamentos ondularem livremente. Algum desconforto físico? Relaxem o pescoço, os ombros. Relaxem a mandíbula. Relaxem as pálpebras. Não há fim e não há início. Deixem a mente se movimentando livremente. Não construam um enredo. Não tricotem com a mente. Deixem ela livre. Não cerceiem nenhum movimento, nenhum sentimento, nenhum pensamento. Fiquem sentados, deixando os pensamentos passarem livremente pela mente. Olhos fechados. Vamos ver se a vida vai nos premiar de alguma forma. Eu marco o tempo para vocês. Não tentem nada. Se alguém se sentir mal, deita. Se alguém tiver sono, deita. Se houver qualquer sensação de mal-estar, sintam o corpo. Vamos ficar por 20 minutinhos, deixando a vida nos levar. Isso não pode ser difícil. Jai Gurudev, meditação. Jai Gurudev. Jai Gurudev, repouso. Procurem recostar com os olhos fechados, ou mesmo deitar.
na Índia, eles têm um conceito sobre divindade interessante, porque existem muitos deuses. Dizem que o Deus Criador, ele estava sozinho no universo e teve a ideia de modelar alguns seres para que fizessem companhia para ele. E assim que esses seres ficaram prontos, eles evoluiriam e voltariam ao corpo do Criador. É um processo, parece que tudo isso é um grande jogo, tudo isso que nós passamos. E aí, novamente, Deus estaria sozinho. Dizem que esse Ser Supremo, ele resolveu tentar, de novo, modelar os homens, mas com uma outra prerrogativa. Ele disse que essa chave para voltar para ele tinha que ser escondida, senão ele ficaria sozinho novamente. Ele pensou em algum lugar onde escondê-la. Primeiro pensou no fundo do Oceano Índico, mas ele se deu conta que em algum momento as pessoas chegariam lá. Pensou nas cavernas do Himalaia, mas se deu conta que um dia as pessoas explorariam todo o mundo, inclusive subindo o Everest. Ele pensou em colocar nos planetas ao redor da Terra. E ele, como Deus, se deu conta que no futuro todos os planetas e as galáxias seriam exploradas e conquistadas por nós. Então ele ficou meio apreensivo em onde colocar esse ponto para a volta para casa. Ele passou as semanas pensando, dizem, até descobrir um local apropriado. E numa bela manhã, ele olhou para a fileira de pessoas que ele tinha criado e pensou assim, já sei. Os homens nunca vão pensar em procurar a chave onde eu vou escondê-la. Ele se aproximou desses bonequinhos, né? Dizem que os homens são feitos de barro, né? Todos nós somos feitos de barro. E quebrou a chave para abrir essa porta para ele em milhares de pequenos pedacinhos e escondeu dentro de cada pessoa. E foi isso que fez surgir na Índia essa grande necessidade de uma busca, né, em direção à felicidade para dentro. Aquele que entra, encontra o caminho que leva a Deus. Vejam bem, isso é uma questão de regularidade. Claro que uma boa técnica é fundamental. Agora, se a pessoa não se acostuma a ficar todos os dias consigo mesmo, ela vai querer o quê? O vício com relação ao externo, com relação a se apropriar da vida para poder curtir, vai jogá-la o tempo todo para fora. Então, estejam com vocês mesmos todos os dias. Quem não tem a técnica da meditação transcendental, 5 a 10 minutos de manhã e à tarde. Quem quiser algo mais elaborado, vem para o nosso grupo privado. Quem puder fazer o curso, ótimo, melhor. É a melhor coisa. Essa melodia que nós colocamos é chamada de Rain Melody, melodia da chuva. A gente pode colocar no Telegram agora para eles. Então, o Ayan vai colocar no Telegram para vocês, tá? Quem quiser ter essa música, é muito bom ouvi-la antes de dormir. E é bom colocá-la também quando o ambiente dentro de casa estiver muito tenso, bem baixinho. E tenha um bom final de semana. Gisal, um beijo. Ângela, outro beijo. Cíntia, Luciana, Cissa Guimarães, beijo no coração. Flávia Castejar, está no Brasil ou está na França? Bia Neto, Arquitetura, amanhã de manhã juntos. Maribelo, programa de CIDES. VT Carneiro, Renata Teixeira, Jay Gurudev, Célia Mello, Ana, Zé Maria, aproveitem a família de vocês, aproveitem o silêncio. Toda a família está dentro do silêncio, ninguém se perde de ninguém nunca. Todas as pessoas que nós amamos sempre continuarão no nosso coração.
É só se acalmar um pouquinho. Cris, um beijo. Vivi, um beijo. Foto Arte, a Galeria. Elizabeth Pessoa, Jay Gurudev, Gaia, beijo para vocês. Valéria, tenha uma boa semana. Amanhã juntos, 8 horas da manhã. Jay Gurudev. E parem todos os dias, parem todos os dias. Essa ansiedade toda é para chegar onde? Já se perguntaram? Essa correria toda é para chegar onde? Para experimentar paz, né? Então não tenho muito o que dizer para vocês. Um beijo, reflitam bastante sobre a vida. Jai Gurudev.